Bom dia, estamos iniciando o nosso culto matinal dominical. Eu vou cantar uma música, depois eu vou ler um texto que vai estar em Isaías. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Eu vou ler agora Isaías, alguns versículos de Isaías, capítulo 45. Vou começar no 8. O Senhor é o Criador. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça. Ai daquele que diz ao pai: porque geras, e à mulher: porque dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Versículo 19. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós,
todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Então, qual a diferença entre os deuses das nações, as crenças, e o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que formou o homem para nele, para através dele habitar na terra? E esse é um Deus, a diferença do nosso Deus e os deuses criados pelos homens é que esse nosso Deus é Pai, é um Deus Pai que ama seus filhos, que se relaciona com eles. Não é um Deus etéreo que está aí no mundo criando as coisas sem se importar com as suas criaturas. Deus, o nosso Deus, o Deus revelado pela Bíblia, que é a palavra de Deus, é um Deus que se relaciona conosco, com quem nós podemos falar, ele nos ouve, ele atende às nossas orações e ele sempre quer o melhor para nós. E todo aquele que se entrega a esse Deus que diz: eu creio no Senhor, eu aceito Jesus Cristo, o seu Filho amado que o Senhor enviou ao mundo para nos salvar, para nos mostrar o verdadeiro caminho, a vida, como Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós cremos e dizemos: eu creio, Senhor, eu creio no teu Filho amado Jesus, que morreu na cruz no meu lugar e ressuscitou. Quando nós declaramos isso, nós nos tornamos filhos de Deus e nós podemos orar: Pai nosso que está nos céus. Porque ele é o nosso Pai, e um Pai sempre vive em comunhão com os seus filhos. E é maravilhoso saber que nós temos um Deus que é Pai. E só Jesus revelou Deus como Pai à humanidade, a cada um daqueles que creem nesse Deus pessoal, nesse Deus verdadeiro, nesse Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E é em nome desse Filho amado, Jesus Cristo, que nós nos reunimos para cultuar a Deus, o Pai. E hoje, no final do nosso culto, nós estaremos celebrando a Santa Ceia, que é o que Jesus nos disse: fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então, essa é a promessa que Jesus nos fez, que ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e ele voltará para buscar todos aqueles que o aceitaram e foram fiéis a ele e receberam Deus como Pai. Então, se você no final desse estudo quiser participar conosco da Santa Ceia, prepare um pedacinho de pão,
e um cálice de vinho ou de suco de uva. E assim nós estaremos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos orar e depois eu vou passar a palavra para o Michel no nosso estudo bíblico de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Mais uma semana, estamos iniciando. Hoje é o Dia dos Pais. E Jesus falou para que a gente não chamasse ninguém de pai aqui na terra. E que nós todos temos um único Pai, é o Pai Celeste, que é o gerador de todas as coisas, gerador da vida. É aquele que formou o primeiro homem e que formou o último em Cristo Jesus para sermos iguais a Ele, restaurando assim a imagem e a semelhança que foi perdida no princípio com os nossos pais. Hoje eu gostaria de dar continuidade sobre esse tema de comunhão que eu estou trabalhando. Hoje eu quero falar sobre a comunhão e a salvação. Salvação é um tema assim interessante, amplo, muito discutido, questionado, inclusive em todo o âmbito da vida cristã. E sempre é um momento que as pessoas fazem reflexões a respeito, doutrinas a respeito. E é um tema assim palpitante, eu acho assim fantástico. E eu peguei o texto para a gente fazer uma leitura do capítulo 1 da Epístola de Pedro, a respeito do que ele fala sobre salvação. O tema que ele aborda são ações de graça pela salvação e pelas bênçãos que recebemos já de Deus, a santidade de vida, e depois ele fala a respeito do ágape, do amor ágape, a santidade do amor. Ele trabalha aqui, a partir do versículo 3, eu quero fazer a leitura, para a gente meditar nesse tema da comunhão e a salvação. O que é a salvação? Uma pergunta que muitas vezes a gente faz e pensa em muitas coisas a respeito da salvação. Para que a salvação? Qual a razão da salvação? Por que Deus se preocupou com a salvação? Então, existem assim muitas perguntas. Existem muitas respostas, existem muitas formas de ver cada pergunta e cada resposta. Então nós vamos trabalhar com esse texto que está em Pedro, ele é um pouco longo, mas eu faço questão de ler esse capítulo 1 a partir do versículo 3. Lê 1 Pedro, carta de Pedro, a partir do capítulo 1, versículo 3, em que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Essa palavra regenerar é voltar, fazer com que o homem volte ao que ele era no princípio sem ter nenhum problema. Voltar àquilo que Deus havia proposto ele fazer, refletir a imagem e semelhança de Deus. Nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esse é o fundamento do cristianismo, ressurreição. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Os que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Quando haverá a ressurreição final, Jesus vai ressuscitar uma parte nossa que ainda não estou, que é o corpo,
E aí ele vai levar todos para o Pai e o Pai vai ser tudo em todos. Aí ele continua. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Provação é tudo que vem de fora, lembrando uma diferença de tentação que vem de dentro para fora. Para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, nós não vimos assim Jesus pessoalmente, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. É o que nós somos, como nós pensamos, como nós sentimos e como nós agimos, segundo os desejos e vontade. Foi a respeito dessa salvação que eu estou falando, que eu vou falar e que Pedro está falando, que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Veja, salvação graciosa de Deus. Investigando esses profetas atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava. Veja, o Espírito de Cristo que neles estava. Isto é, o Espírito Santo. Ao dar essa condição de um testemunho sobre os sofrimentos referidos a Cristo e sobre as glórias que se seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, que somos nós, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, essa é das boas novas que Cristo trouxe, coisas essas que os anjos anelam prescrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, coração, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. É o processo da santificação que nós temos pela unção do Espírito Santo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente à vossa ignorância. Vejam, nós éramos ignorantes. E agora nós estamos tendo revelação para entendermos não só o que os apóstolos estão falando, mas pela unção do Espírito Santo, para entender plenamente Cristo. Cristo é nós a esperança da glória. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, santo. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Esse escrito está lá em Levítico 27. Deus já falava já no Antigo Testamento, sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas, Deus, ele é doador da vida, doador de tudo, e ele não faz acepção de pessoas. Já vimos que ele dá sol e chuva sobre justos e injustos, dá o alimento, dá tudo, é dom de Deus, é dádiva de Deus. Mas ele julga segundo as obras de cada um, portanto, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ora, se você invoca como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, porte com temor, respeito, consideração durante o tempo da vossa peregrinação, enquanto aqui na terra. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento dos vossos pais, que eles vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Veja o versículo 20. Ele aqui está falando a respeito de salvação. Então, conhecido a vida de Cristo, o sangue de Cristo, com efeito antes da fundação do mundo, não é desde a fundação, não é antes de fundar o mundo,
Antes de Deus falar, haja luz de criar, ele é onisciente, onipresente e onipotente, ele já sabia tudo. Ele disse, haja cruz. Ele já sabia a necessidade. Esse nosso Deus é conhecedor de todas as coisas. Ele fala as coisas no fim, no princípio, e as coisas do fim que eram do princípio. Então ele é aquele que conhece todas as coisas, onisciente, onipresente e onipotente. Esses são atributos desse único Deus. Então, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele, por meio desse contexto revelado, Cristo tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos. Ele deu glória, de sorte que a vossa fé, veja, a vossa fé e esperança estejam em Deus. E aí ele termina aqui o capítulo 1 dizendo, tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade que foi revelada no Espírito, porque ressuscitou o nosso homem espiritual, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, que fala a respeito da salvação. Então a gente percebe que a Bíblia fala os vários significados da salvação, e nós não podemos entender a salvação a partir do momento apenas da criação e a queda do homem. Aqui ele deixa claro nesse texto que já a salvação já era vista antes dele fazer a criação. A salvação já era conhecida antes da fundação do mundo. Deus onisciente, sabendo que o homem se afastaria dele, no conselho, quando ele foi para fazer o homem, ele já sabia disso, que o homem perderia comunhão com ele. Toda criatura que ele fez, quer seja celestiais, quer seja terreais, para governarem com ele, participarem desse exército para trabalhar em prol da vida, ele já sabia que uma porção cairia, quer nos céus, seguindo Lúcifer, quer também na terra, seguindo os ditames desse anjo caído, esse querubim caído, que levou o homem para esse caminho, para criar esse mundo paralelo ao reino que ele havia proposto. Então ele, onisciente, sabendo que o homem se afastaria dele, isto é, perderia a comunhão, por isso que eu falei salvação e a comunhão. Então ele perderia essa condição de ter a sua vida tendo a imagem e semelhança de Deus construído, sendo um ser espiritual para falar com Deus, se relacionar com Deus, expressar Deus. Ele perdeu essa condição, esse propósito de expressar Deus na terra. Por isso ele propôs a salvação antes da fundação do mundo. Como por um só homem, diz lá em Romanos capítulo 5, foi formado esse primeiro homem, Adão, da terra, formado. O pecado por ele entrou no mundo. Por isso que ele fala aqui, coisas delegadas pelos pais. Por isso que ele fala, e a morte vem em decorrência do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E ele passou a todos os homens. Também por um só homem, agora não formado, mas gerado pelo Espírito Santo, um ser espiritual, o Filho de Deus, Jesus Cristo, a partir da condição de Maria, agora sem pecado, esse segundo Adão, que é exatamente a revelação da imagem e semelhança perfeita de Deus, que ele fala para nós olharmos para ele, identificarmos com ele, temos a natureza dele e o propósito dele em fazer a vontade de Deus. Ele vem agora e ele tira o pecado do mundo e restaura a vida plena na terra. Mas o que é a salvação, a gente perguntaria? É um dom de Deus. Tá vendo? Você não fez nada por perdê-la e não fez nada para recebê-la. É uma dádiva gratuita
do seu amor que o homem adquire por meio apenas da fé e não por obras. Então não tem aquele negócio que eu tenho que fazer para ser salvo ou para manter a salvação. Não, a salvação foi dada e você já recebeu e, consequentemente, uma vez recebida, ela tem que ser desenvolvida. Aí é que está o grande problema do entendimento da salvação. Então, a salvação, a gente perguntaria então agora, para que a salvação então? Você poderia falar muita coisa a respeito, mas eu vou dar 2 pontos que são fundamentais. A salvação, ela nos dá a condição de sermos agora justificados e Deus não apagou o pecado, Deus pagou o pecado em nosso lugar. E nos substituiu, morrendo, um homem tinha que morrer. Então ele morreu em nosso lugar. É uma morte chamada vicária, substitutiva. E eu agora aceito essa obra vicária que ele fez e pela fé eu passo a ser salvo. Veja, a salvação você não faz nada, você apenas crê nessa obra graciosa de Deus que ele faz com amor. Deus é amor e deu pela graça a salvação e eu aceito. Agora, a salvação, ela tem 2 princípios que são fundamentais, são 2 imperativos que ele fala no transcorrer da Bíblia toda, e Jesus também menciona, e Pedro aqui também mencionou. Ele diz, sede santo e sede perfeito. Sobre a perfeição nós falamos a vez passada. Perfeito, a gente imagina que não tem defeito. Não, perfeito significa algo completo, que se completa com a finalidade e o propósito para que foi feito. Isso nós vimos domingo passado. E santo é aquele que se separa da condição que ele se encontra desse afastamento de Deus, dessa comunhão com Deus. Então, sede santo, porque Deus é santo. Está lá em Mateus 5,48. Sede santo, porque Deus é santo. Mas perfeito também você vai encontrar esse contexto de integralidade, voltar a ser íntegro. Embora a gente possa ter defeito, mas não tem o defeito que nós chamamos no contexto formativo da movimentação funcional do propósito para que Deus queria. Então ele queria que o homem fosse a expressão dele nesse mundo. Quando você for a expressão dele, nas suas virtudes que ele deu para que a gente expressasse, nós estamos voltando a restaurar a perfeição, embora ainda não. Somos salvos, como já vimos, mas ainda não. Somos justos e justificados por Jesus, mas ainda não. Há todo um processo. Então, com essa condição, o homem arrependido e compreendendo agora que ele precisa realmente de voltar a ter essa comunhão e essa natureza santa para poder fazer aquilo que ele recebeu com a salvação. Ele foi justificado para ser justo. E só um justo vai fazer a justiça. É esse o sentido da palavra justo e justiça do Novo Testamento. É a palavra chamada de kaiosune, que significa alguém, um homem que fica parecido como Deus assim o havia pensado, feito, criado e formado para expressar quem Deus é, aonde ele se encontra. E também é dar a quem de direito as coisas. Esse é o sentido dessa palavra de kaiosune. Então, com essa condição do homem arrependido, ele volta a ter a comunhão plena com Deus e com a sua vida ele cumpre o propósito de Deus na terra e não no mundo. A salvação de Deus, por meio de Jesus Cristo, não é muito bem entendida e compreendida, o que faz com que o homem se mantenha cativo e escravo, ainda vivendo no mundo, nesse mundo paralelo existente ao reino de Deus, e Jesus vem para nos tirar desse império, desse reino paralelo de trevas, de sofismas, de inverdades, para nos levar à verdade e para essa condição dessa vida nova. É um nascer de novo. Aí, nós, ouvindo a palavra de Deus, abre os olhos do nosso coração, que o mal havia cegado, e nós passamos a enxergar. E enxergando, nós vamos sair de um contexto da escravidão e da opressão, para agora viver na terra, livre do cativeiro das trevas, para, com luz, revelar a glória de Deus e expressar esse ano aceitável que Deus assim o quer, que Jesus falou que ele veio com essa finalidade. O homem fica preocupado, ele se ocupa previamente
em não perder o que ele ganhou, a salvação. Com medo da morte, como que se pudesse perder ou deixar de desenvolvê-la por causa disso, em santificação e em comunhão. Então, o que ele faz com a sua vida? Ele gasta um bom tempo da sua vida tentando manter a salvação que já foi dada uma vez por todas e não há mérito nenhum, apenas a fé para recebê-la. A bênção apostólica de 2 Coríntios 13:13 revela o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo. É assim que Deus usa esse contexto da bênção apostólica sobre os seus filhos. O dom amoroso de Deus Pai é dado graciosamente para todo ser. Deus não faz acepção de pessoas. Já vimos isso, a Bíblia repete em várias situações. Ele dá chuva e o sol sobre os justos e injustos. Ele dá alimento para todos. Ele dá o ar para todos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele dá tudo que o homem precisa. Ele dá a saúde, ele dá a vida, ele dá tudo que é necessário. E a maior dom, a maior dádiva de Deus para o homem foi exatamente a graça salvadora por meio de Jesus Cristo. Essa obra vicária de Jesus em nosso lugar, morrendo em nosso lugar. Os que recebem essa graça pela fé, que é salvadora, eles recebem o dom de Cristo. E o dom de Cristo é para a edificação do homem, para o crescimento e desenvolvimento da salvação que ele recebeu. É um processo de santificação, em atos de piedade, conhecendo cada vez Deus mais, e atos de misericórdia, amando e sendo amado. Esse é o sentido que nós temos depois do dom de Deus, que é comum para todos. Ele dá uma graça sobre graça, que é o dom de Cristo, ministerial, para que haja edificação e que a gente compreenda plenamente o amor dele revelado em Cristo Jesus. Mas ele não só dá isso, ele também lhe dá o dom do Espírito Santo, que é o amor ágape, para que a gente desenvolva os frutos do Espírito. E esses frutos do Espírito, além de proporcionar o desenvolvimento da nossa salvação, ele vai proporcionar também o sentido da comunhão, para a gente praticar as coisas com justiça e amor. Desse modo, recebemos do Pai, do Filho e do Espírito Santo virtude que é fundamental. Sem as virtudes não há valor nenhum se nós tivermos dons apenas. Mas também recebemos dons do Espírito, dons espirituais. Nós também recebemos ministérios para a nossa edificação. E tudo isso para expressar a glória de Deus na terra e não no mundo. Para que as virtudes de Deus, citar algumas: o amor ágape desinteressado, a bondade, compaixão, a misericórdia, graça, perdão, longanimidade, assim você pode pôr N virtudes, coragem, sejam reveladas. Ele dá o que para nós? Ele dá dons espirituais. Esses dons espirituais e ministérios são para nós expressarmos essas virtudes através das práticas justas e de boas obras. Então, ter talentos naturais, tem gente que tem talento natural. E também tem gente que tem talento e dons espirituais. Não é para ter sucesso no mundo, mas para cumprir o propósito de Deus na terra. Isto é, revelar como um filho de Deus as virtudes de Deus. É viver a vida. Então tem gente que vive fazendo a filantropia, prega, lê o Evangelho, ensina o Evangelho, evangeliza, fala na palavra de Deus, canta, trabalha, ora, jejua, opera sinais, milagres, prodígios. São dons irrevogáveis. Quem dá tudo isso para nós? Deus. Ele concede isso para os homens poderem expressar o quê? As virtudes de Deus, através da sua semelhança e imagem que ele havia feito. Mas como o homem perdeu e ficou com a sua imagem e semelhança afastada de Deus, Jesus veio restaurar essa imagem, como já vimos em 1 Coríntios 15, 45 a 49. E se não houver virtude, não adianta dons espirituais, ministérios espirituais, evangelístico, nada disso. Tem que ter virtude.
Porque dom sem virtude não tem significado. Paulo, em 1 Coríntios, falando dos dons espirituais no capítulo 12, fazendo uma correção doutrinária naquela igreja lá de Corinto, e também no versículo 13, ele ensina um melhor caminho. Ele fala, não adianta ter esses dons, cura, milagre, poder, expulsar demônio, sabedoria, não adianta isso, se não tiver amor ágape. Se não tiver virtude, não tem razão de ser. Então, o que precisa para tudo isso? Que nós devemos compreender que a salvação nos leva, primeiramente, a se identificar com Jesus Cristo, para morrermos na cruz com Ele, aquela velha vida. Paulo falou, eu morri, agora sou uma nova criatura. E nascer de novo, é o que Jesus falou para Nicodemos, importa-vos nascer de novo, da palavra e do Espírito Santo, para ter uma natureza santa. Sendo santo, separado agora do cativeiro do mundo, os olhos vão ser abertos porque há um processo da santificação. E essa santificação, você vai acrescentando aquela fé confessada e professada, as virtudes e o conhecimento de Deus através desse processo de santificação, para realizar a vontade de Deus, que é perfeita, e para realizar isso aonde? Na terra e não no mundo. Então nós vamos percebendo que o Espírito Santo vai nos ajudando nesse processo da santificação para cada vez mais ficarmos com o conhecimento claro, específico de quem é Cristo, quem é Jesus Cristo para nós. Assim nós vamos perceber que faltando esse crescimento, a partir dessa fé que é acrescentada, salvífica, que já nos justificou e nos tornou justo, mas ainda não, e que precisamos ter a santificação, aqueles que não crescem em santificação e em comunhão, muitas vezes sofrem um contexto de condenação ou se sentem ainda culpados. Por quê? Não é por uma ausência de dons. Eles têm até dons, às vezes são dons espirituais até. Mas tendo dons e não se santificando para serem virtuosos, acrescentando aquela fé, virtude, conhecimento, e nem viverem em comunhão para praticar a justiça com amor desinteressado, o que acontece? Deus afirma que o mundo jaz no maligno e não há salvação para o mundo. Ele pede para o homem, lá em 1 João, dizendo assim, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Pois no mundo há aflição, dores e morte, sofrimento. Deus não leva em conta o tempo da ignorância dos homens quanto ao desconhecimento de Deus, quanto ao seu amor que nós falamos do Pai, da graça revelada em Cristo e também da comunhão que o Espírito Santo trouxe, os quais revelam quem é Deus, porque Deus não quer ser conhecido pelo seu poder, seus atributos de onisciência, onipresença e onipotência. Ele quer ser conhecido por aquilo que é as suas virtudes de amor, de graça e de comunhão. No entanto, o homem tendo o conhecimento da salvação, veja como é interessante, deixa o Espírito trabalhar. Ele conhecendo a salvação, ele deixa de responder a essa graça recebida, essa tão grande graça que já recebeu, e não pratica a vontade de Deus na terra, mas ele usa a salvação para preservar, eu vou repetir, para preservar a sua vida, e busca com a salvação em Cristo seus interesses, e por isso ele acaba perdendo a sua vida no mundo. São pessoas boas, são pessoas sinceras, que estão buscando e desejando ardentemente, mas ardentemente mesmo, a salvação. E no final, não são achadas de uma maneira plena, completa, não se completam. Estão sempre oprimidas, não estão enxergando longe, estão presas a um contexto religioso fechado. São pessoas que aceitaram a Jesus Cristo, saíram do mundo, presta atenção, saíram do mundo, foram batizadas, entraram para ser igreja, mas o mundo não saiu dos seus corações. No final, essas pessoas vão encontrar com Jesus. E ele falou, eles vão dizer, Senhor, Senhor, vocês vão me chamar de Senhor, Senhor. E vão falar, nós não te profetizamos em teu nome, não fizemos maravilha, não fizemos milagres, não fizemos coisas maravilhosas em teu nome. Naquele dia, eles vão ouvir de Jesus
eu não vos conheço, isto é, eu não tive comunhão com vocês. Vocês receberam a salvação para serem santos, exercerem santificação, atos de piedade e misericórdia, e crescerem até o fim da vida de vocês. Eram para ser justos e virtuosos porque vocês receberam a salvação. Mas vocês deveriam ter a santificação com o conhecimento crescente de quem é Deus e quem eu sou, para continuar crescendo nesse conhecimento e terem uma comunhão e verem não apenas um relacionamento religioso interesseiro da vossa parte. É como diz Paulo. Paulo diz o seguinte: são semelhantes a Israel. Usa isso lá nas suas cartas. Israel saiu do Egito, foi liberto do Egito para ver e ter uma nova vida, para caminhar, peregrinar pelo deserto em comunhão com Deus para a terra prometida. Mas o Egito não saiu dos seus corações. Sucumbiram no transcorrer do deserto, na caminhada da vida pelo deserto, na dependência de Deus. Eles se rebelaram, murmuraram, a incredulidade aparece. Então a gente percebe que é uma fé mal desenvolvida que acontece, como nós já falamos isso em estudos anteriores. E morreram aonde? No deserto. Então o homem salvo e liberto do cativeiro do mundo, que não desenvolve a salvação, acrescentando a sua fé salvífica em Jesus Cristo, confessada e também professada publicamente, associando essa fé à virtude, conhecimento de Deus, para ter seus olhos de coração abertos e conhecer plenamente a pessoa de Cristo, elas ficam sem enxergar quem é realmente Jesus Cristo pela falta de santificação, não entram no reino de Cristo, não têm comunhão nem com Deus e nem com Jesus Cristo, e não conseguem praticar o que chama-se justiça e amor, e não completa o propósito da salvação. Então a salvação foi dada para que houvesse a santificação e a comunhão, para que santo e completo, que a gente chama de perfeito, é uma pessoa completa, possa expressar, embora ainda com defeito, expressar o amor desinteressado na prática da justiça, ser um justo praticando a justiça. Na oração de Jesus, ele ensinou algo que é muito interessante. Ele diz que a tua vontade, ó Deus, seja feita aqui na terra como é no céu. Ele não falou que a sua vontade seja feita no mundo como é no céu, mas na terra. Então, nós confundimos o mundo, cosmos, com esse contexto, terra e mundo. Se o homem salvo usar a salvação e a sua fé salvífica em Cristo para ser um vencedor no mundo, quantas pessoas procuram Jesus para ter algo mais no mundo? Quem ofereceu isso para Jesus foi Satanás. Ele falou: se você prostrado me adorar, eu te dou tudo que tem aqui nesse mundo. Porque esse mundo agora é meu. E eu usei o império agora meu para instaurar aqui paralelo a esse reino de Deus. Mas Jesus veio para nos libertar desse reino e nos levar para o reino desse império, para nos levar para o reino do seu amor, o reino de luz. Então esse que quer Jesus para obter as coisas só nesse mundo é o mais infeliz de todos os homens. Diz lá 1 Coríntios 15, 19. Ele passa a se condenar porque ele passa a amar o mundo e as coisas que nele há. Os salvos às vezes acabam ou se enganando ou são enganados, porque estando no mundo, mas não sendo do mundo. Por não tirarem o mundo do seu coração, eles saem do mundo e até se isolam de muitas coisas, mas ficam recalcados interiormente, cheios de raízes de amargura, de ódio, preconceitos, e deixam de cumprir o propósito da vontade de Deus com a sua vida na terra. A fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador não é para se salvar no mundo e vencer no mundo, não. Eu vou repetir. A fé em Jesus Cristo como Senhor e nosso Salvador não é para se salvar no mundo e também para vencer no mundo. E as pessoas ficam pedindo as coisas de Deus para o mundo, mas não entende o transcendente. Mas é para se salvar do mundo, para sair do mundo, da corrupção, da iniquidade, da morte, e para vencer a fé
para vencer o mundo. Por isso que fala, a fé é a que vence o mundo. Paulo em Romanos 12, 1, 2, roga, é algo assim forte. Paulo roga para o homem apresentar o seu corpo. O corpo significa espírito, alma e carne. Isso é o corpo do homem, a sua totalidade. Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa vontade de Deus? Eu vou repetir para os irmãos, embora eu já falei várias vezes, vou repetir. A boa vontade de Deus é crer em Jesus Cristo, que veio trazer a salvação. Está lá em João 6,40. Aí ele fala, a agradável vontade de Deus é a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Em tudo dai graças em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18. E depois a prática da justiça, para calar a ignorância dos insensatos, que é a vontade de Deus perfeita. A boa é crer em Jesus, agradável a nossa santificação, em atos de piedade, conhecendo cada vez mais Deus, em atos de misericórdia, para amar os irmãos e ser amados pelos irmãos, expressando esse amor em relação ao que recebemos de Deus, e também a prática da justiça, queridos. Isso é o que ele fala, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para que o homem não se conforme, não tenha a forma do mundo. Veja como é interessante. Às vezes o homem sai do mundo, mas ele continua com o mundo no coração. Então ele continua com a forma do mundo. Então a finalidade da salvação é para sermos como Jesus Cristo. E cumprir um propósito de vida aqui na terra e não no mundo. Jesus pediu para o Pai, Pai, eu não quero que os tire do mundo. Você não podia falar, Senhor, tira do mundo. Não, eu não quero que os tire do mundo. Eu quero que os livre do mal. Então, nós vamos estar no mundo, mas nós não mais somos do mundo. Embora estando no mundo, mas não sendo do mundo, sendo salvo, santo e em comunhão com Deus, essa pessoa agora ela tem paz na terra, pois ela se tornou um homem, uma mulher virtuosa e de boa vontade. Foi o que ele falou, que viria a graça de Deus para boa vontade aos homens, a quem ele quer bem aqui na terra e não no mundo. Mas ele amou o mundo para salvar o homem dessa condição. Então o homem se condena a usar a salvação para o seu próprio interesse, buscando seus interesses ainda para viver neste mundo, para ter sucesso. Quantos não fazem até um acertozinho com Deus para ganhar um dinheirinho na loteria, ganhar no futebol, ganhar em tanta esportiva, ganhar uma namorada, ganhar um marido, e vai, para ter sucesso, para ter fama, vender uns disquinhos, cantar umas musiquinhas para ganhar um dinheiro. Poder no mundo, ter poder, e não autoridade. E deixa de revelar a glória de Deus na terra. Isaías 26:18, irmão, esse texto aqui eu quero deixar para você grifar na tua Bíblia. Isaías 26:18 diz o seguinte, concebemos nós, olha que coisa fantástica, Deus gera em nós, Cristo em nós. Aí fala, concebemos em nós, e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Sabe o que ele está dizendo aqui? Foi flaco, para não dizer outra palavra aqui. Soltou um gazinho, deu uma dor de barriga, acharam que era gestação para ser uma nova criatura, soltou um gás. Aí ele completa. Não trouxemos à terra, não ao mundo não trouxemos à terra livramento algum. Não geramos nada. Não trouxemos à terra livramento algum. E não nasceram moradores do mundo. E não no mundo, porque no mundo a gente já estava. Então ele quer que os filhos de Deus permaneçam, veja, no mundo, não sendo no mundo, para ser o quê? É o que Jesus fala na sequência, lá em Mateus 5:13, 14. Razão de Jesus dizer, vós sois a luz do mundo. Então não é para mexer no mundo. A luz não mexe no mundo. Luz, ela só diz aonde está a iniquidade, o mal, o pecado, o erro. E quer dizer para ele, sede santo.
Mas o que é interessante é falar, mas vós sois o sal da terra. Aí é que está o contexto. Mas as pessoas não querem ser sal da terra. Quer ser apenas luz do mundo. E não é luz no mundo. Para se brilhar, para ser iluminado, para ter poder, para ter fama, para ter regalias, tapete vermelho. Não é isso que Jesus está falando aqui. Isaías 26:8 deixa isso muito bem. Você achou que está ali gerando um Cristo em você para ser um cristão. E geralmente é um flaco que sai. Sabe o que é um flaco? É um gás que sai assim. E é a dor que não era de parto, não gerou nada. Gerou vento. O que é vento? Vento é uma coisa vaidosa. É iniquidade. Não trouxe à terra livramento algum. Razão de Jesus dizer isso: vós sois a luz do mundo e o sal da terra, em que as pessoas vendo as boas obras de um filho de Deus, glorifiquem o Pai que está no céu. Um jovem rico, para a gente já ir fechando por causa do tempo, um jovem rico procurou Jesus para saber como obter a vida eterna. Isto é, como ser salvo assim finalmente. Quando ele fez essa pergunta para Jesus, ele já se achava assim um pouquinho salvo. Ele diz assim: Jesus disse, eu guardo os mandamentos. Honra teu pai, honra tua mãe. E colocou lá os mandamentos. Ele falou, isso eu tenho guardado, todos eles. Eu já guardei todos. Aí Jesus falou, vai além da lei. Agora Jesus fez uma pergunta para ele. Eu quero dizer para você que tem uma outra lei, que não é a lei da obrigatoriedade. É a lei do amor. É a lei da graça, é a lei que eu estou trazendo. A lei da segunda milha, da segunda face, da segunda cobertura. Ele diz assim, você quer ser perfeito? Você quer ser perfeito, tá vendo? Sede santo. Eu acho que santo você já é, você está guardando todas as leis, mandamentos, mas você quer ser perfeito? O segundo ponto que eu falei, a salvação veio para isso. Você quer ser perfeito? Vai ver em tudo que você tem. Ele não está falando de posses, de bens que ele está falando, não. Ele está falando como administrar as coisas para ser um testemunho na terra e não ser um testemunho do seu mundo. Ele tinha um mundo, ele criou um mundo da riqueza. Para ele, o mundo dele, era ele o seu Deus nesse mundo, mas ele se achando que ele estava num caminho certo porque ele estava guardando a lei da obrigação. Ele não estava sendo um inútil. Porque nada mais útil é fazer apenas o que a lei diz. Agora, aquele que cumpre só a lei, ele só fez o que é útil. Qualquer utilitário faz. Ele quer que você vá além do que é útil. Ele quer que você seja digno. Uma pessoa digna. Arrependimento para expressar com a sua vida Deus. E não se preocupar em safar e salvar a sua vida. E o jovem foi embora de que maneira? Triste. Por que ele foi triste? Embora sendo cumpridor da lei, rejeitou a lei da graça que Jesus veio trazer. E ele estava falando com quem? Com o Senhor que veio trazer a graça. Vemos que o que condena as pessoas não se limita à ignorância do pecado original, como muitos ficam pensando. Porque esse pecado já foi tirado por Jesus. Com a sua morte vicária ele tirou. Também diz lá em Hebreus 10, 8 e o versículo 18 de Hebreus 10, ele diz que não tem mais oferta pelo pecado, porque Jesus já tirou todo o pecado e os pecados. Então o que condena a pessoa é que ela, tendo sido perdoada por Deus dos seus pecados, ela não se arrepende e ela se rebela contra a vontade de Deus, o amor de Deus, fazendo com que ela acha que o que ela está fazendo é melhor do que o Deus já proporcionou para ela. Então, elas desconhecendo o amor de Deus Pai, usando a graça da salvação concedida, não para expressar uma resposta amorosa que já recebeu, ela usa isso para o seu interesse próprio, para se preservar no mundo, vencer no mundo, ter as coisas do mundo, e não para sair do mundo. Elas passam a amar o mundo e se conformar com ele sem ter experimentado a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1, 2. Elas não querem cumprir com as suas vidas a vontade de Deus na terra. Por estarem ocupadas
ou pensando em se salvar no mundo. E não salvar do mundo, mas no mundo. Não se separam do mundo para serem santas, perfeitas em comunhão e glorificarem a Deus com a sua forma de vida santa e justa. Assim, a salvação graciosa, para a santificação e comunhão, se torna um comércio religioso para se obter uma vida eterna num contexto humano. Essa é a razão agora de Deus, depois de ter dado tão grande graça com a criação, colocando o homem lá, mantendo com uma tremenda graça esse homem vivo, porque ele, antes da formação do mundo, da criação do mundo, ele já preparou a salvação para que o homem não se perdesse. Por isso que o homem está preservado até hoje, inclusive o mal está preservado até hoje, por causa desse contexto gracioso e misericordioso de Deus. Está preservado ainda, para fazer uma finalidade até o fim dos tempos, para a salvação final, como diz Pedro. E agora ele fala o seguinte: como nós já recebemos a salvação e fomos justificados para sermos justos graciosamente, agora Deus pode aplicar o quê? O juízo, porque as pessoas não entenderam a maior graça da salvação, porque é Deus morrendo em nosso lugar. Deus deu a vida para nós vivermos, manteve a vida com nós se rebelando, e agora o homem se rebelando, a graça revelada, com ele morrendo em nosso lugar, não é apagando o pecado, não é pagando o nosso pecado com o seu sangue e com a sua vida. Agora ele pode exercer juízo tranquilamente, porque o homem mesmo, depois de tudo isso, se não compreendeu, não entendeu esse amor de Deus, a graça de Deus e a comunhão de Deus, então se o homem não entendeu isso e não compreendeu, então não tem um sentido mais da salvação para essa pessoa. Então quem é que vai para o lago de fogo, para a gente já fechar por causa do tempo? São os que rebelando contra quem? Contra o amor de Deus. Por isso que o pecado é se rebelar contra o que? A graça, o amor de Deus. Aquilo que Deus fez com um propósito para a gente fazer, a gente não quer fazer. Não se santificam, não se reconciliam, não voltam a ter comunhão com Deus, não voltam a ter comunhão com o seu próximo. E por quê? Ele falou, porque você acaba não tendo o seu nome escrito no livro da vida. E por que não tem um nome escrito no livro da vida? Porque na realidade nós nos tornamos religiosos, sofismáticos. Nós nos achamos mais santos e mais perfeitos do que com as doutrinas que os homens constroem, pegando os pequenos versículos bíblicos e construindo um pensamento. Hebreus fala uma coisa incrível no capítulo 6, e fala, deixemos as doutrinas elementares de Cristo, batismo, salvação, viver pela fé, ressurreição. Tira essa coisa básica da doutrina de Cristo, vamos para as coisas maiores. Então que a gente deve lembrar o quê? Que nós agora não podemos ser como esses religiosos, que observam, comparam, concluem, julgam, condenam e matam. Não. Lembremos que nós somos como Jesus, para ser como Jesus. Nós viemos para trazer as boas novas do Evangelho, que salva, liberta, redime, regenera, restaura a natureza do homem, uma natureza santa que era pecadora para ser santa, e a comunhão com Deus para podermos praticar a justiça em amor, sendo filhos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, e, portanto, tendo o nome inscrito e escrito no livro da vida do Cordeiro, passamos a expressar essa vida para as pessoas glorificarem a Deus, a Jesus, nessa unção que nós temos, para viver o propósito de Deus na terra e não no mundo. Assim, a salvação é para, sendo justificados pela salvação em Cristo Jesus, pela fé, duas solicitações imperativas cabem dentro dessa palavra salvação, para você não esquecer, encerrando aqui. São duas palavras que são ditas. Sede santo, porque Deus é santo. Ninguém pode aproximar de Deus no tempo e no espaço. A gente só se aproxima de Deus quanto à natureza santa. Sede santo. Não é ser certo, mas é ser santo. E o segundo é o que Jesus já vimos a vez passada, sede perfeito. Perfeito não é que não tenha defeito. Perfeito é que tem um movimento correto, proposto para a finalidade com que ele foi formado, que ele foi gerado.
Ele foi gerado para fazer o quê? Expressar a imagem e a semelhança de Deus. Quem faz isso, embora tendo defeito ainda, estético, ela não terá uma imperfeição ética, porque ele está cumprindo o propósito de Deus. Então, aqui eu encerro dizendo exatamente esse contexto. Nós somos salvos, justificados para voltarmos o que Deus havia proposto, identificados agora com Cristo. Agora recebemos uma nova natureza santa e em santificação crescemos em atos de piedade e misericórdia. E crescendo assim nós vamos caminhar para o lutro, como diz Paulo, para chegarmos a expressar com a nossa vida o propósito de Deus, que é fazer com que as pessoas vejam Deus através da justiça em amor que nós expressamos. Então a salvação, para mim, é esse contexto que eu quero deixar com os irmãos para que vocês meditem, acrescentem, cresçam espiritualmente mais em cima desse contexto e não fiquem apenas tentando preservar a salvação, que ela é um dom de Deus, de graça e foi dada para todos. Mas em Cristo Jesus nós temos graça sobre graça e temos ministérios, dons espirituais, para tudo isso fazer com que a virtude de Deus possa aparecer através da nossa vida e voltarmos a expressar o que Deus queria lá no princípio. Que a gente cresça, amadureça, multiplique, domine o mundo e faça com que na terra a vontade de Deus seja conhecida e que ela seja aplicada em nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe o irmão, um feliz Dia dos Pais e que o Papai Celeste seja glorificado nesse dia também, em nome de Jesus. Amém. Se alguém ainda quer preparar, né, o seu pedaço de pão e o seu cálice de suco de uva ou vinho, enquanto isso nós vamos estar cantando um hino aqui. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens cá também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e também ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Obrigado, Senhor. E agora nós vamos fazer o que Jesus pediu. Exatamente o contexto de nós pegarmos o pão, que ele disse, esse é meu corpo, que é partido e dado a vós. E o vinho, o cálice, que é o sangue da nova aliança com que ele nos comprou com a sua vida para sermos essa nova criatura e expressarmos o seu amor onde nós estivermos. Nós compreendendo isso, nós fazemos isso de uma maneira com a compreensão, porque é um memorial. E memorial não é uma lembrança apenas da sua morte. Memorial é a consciência daquilo que ele fez por nós para que agora nós pudéssemos ser a expressão de Cristo onde nós estivermos. Então façamos isso agora. Vamos pegar parte desse corpo partido
que é parte de Cristo, e espiritualmente o significado é que nós agora estamos nos alimentando desse contexto pedagógico, que é o Espírito de Cristo. Esse é o sentido. Não que isso fosse o Espírito, mas é uma forma para a gente poder entender o sentido do que nós estamos fazendo pedagogicamente. Isso é um memorial. Trazemos a lembrança, essa compreensão clara de uma consciência de quem somos e quem Deus é. Então comamos, porque nós estamos agora dizendo para Jesus, voltamos a dizer, queremos continuar em comunhão contigo, queremos nos alimentar espiritualmente do teu Espírito, o Espírito de Cristo que fica em nós, que é o Espírito Santo, para continuarmos expressando o teu amor onde nós estivermos. Façamos isso em memória de Jesus. É isso, querido. Alimentados com o Espírito de Cristo, pela fé, com a consciência clara, nós também agora vamos fazer o que ele mandou fazer. Ele falou, bebei todos vós do sangue da vida. E ele usou esse cálice com vinho ou um suco de uva, simbolizando assim o verdadeiro sentido da vida. Como temos o Espírito de Cristo, João 6, capítulo 6 do Evangelho de João, ele diz que aquele que se alimenta de Cristo e bebe de Cristo, ele vive a vida de Cristo. Façamos isso para a honra e glória de Deus. Bebamos então, em nome de Cristo Jesus, compreendendo o verdadeiro sentido do que estamos fazendo. Bebemos a vida para expressá-la ela. Feito isso, irmão, nós queremos agradecer a Deus, porque Ele deixou esse memorial para a gente nunca esquecer a bênção, a graça que Ele nos deu para podermos compreender isso e expressá-lo através da nossa vida, lembrando, fazendo esse memorial para a honra e glória do Seu nome. É isso que nós queremos agradecer agora. Querido Pai Celeste, nós queremos Te agradecer pela tremenda graça salvadora em Cristo Jesus. Por essa obra vicária em nosso lugar, nós queremos Te louvar e agradecer e pedir agora a continuidade das Tuas bênçãos, alimentados agora com o Teu Espírito, com a Tua vida, possamos mais um tempo expressar o alimento que agora nós comemos e bebemos, no transcorrer desse tempo, para a honra e glória do Teu santo nome. Fortaleça cada um de nós, renova-nos a fé, renova-nos com a Tua esperança e encha-nos com o Teu amor para honrarmos e glorificarmos o Teu santo nome onde nós estivermos. Abençoa-nos, guarda-nos e nos proteja do poneros, do maligno. É o que nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. 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 Se você tem alguma oração, algum pedido, algum agradecimento especial, esteja colocando agora diante de Deus, que nós vamos estar fazendo essa última oração e depois a nossa oração da semana. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Te agradecemos por esse momento tão especial em que pudemos, nesse memorial, estarmos celebrando a vida que o Senhor nos concede, Amém. O Teu Espírito Santo habitando em nós. E que um dia, todos juntos, numa mesa infinita lá no céu, com todos os Teus filhos participando dessa ceia que o Senhor celebrará conosco lá no céu. Te agradecemos, Senhor, por tudo, pelas bênçãos recebidas, pelo amor, até pelas aflições, Senhor, porque tudo é visando o nosso crescimento. Amém. Fortalece-nos, Senhor, a cada dia na fé, e que possamos ter essa fé sendo acrescentada das Tuas virtudes e do conhecimento Amém. da Tua palavra, que é santa, poderosa e verdadeira. Amém. E é alimento, é pão nosso
para cada dia. Amém. Queremos colocar a vida de cada um dos teus filhos, que está orando agora, que está entregando essa necessidade, ou esse louvor, ou esse agradecimento, que o Senhor receba cada um, cada vida. E queremos entregar também todos aqueles que pedem as nossas orações, que eles cheguem também ao pleno conhecimento de Jesus Cristo e tenham comunhão com o Senhor. Ó Deus, obrigada por tudo. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para nossas famílias. Para nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.